Bem-vindo a Madrid, Angola. Vou falar sobre Rodrigo, Alaba, Ceballos, Vinícius e muito mais dos outros jogadores que estiveram no jogo de ontem. Fica ligado até o final do vídeo. Com o City à espreita e o City está disposto a levar o Rodrigo para que assim seja titular ou jogue no Manchester City, uma vez que o Pep Guardiola também disse que já deseja o Rodrigo, porque Savinho e Grealish vão se embora do clube por empréstimo ou a título definitivo. O Xabi Alonso não poupou, meteu o Rodrigo na segunda parte aos 50 minutos no jogo de ontem, onde o Rodrigo entrou feliz, focado, acabou por fazer um golo assistido por Kylian Mbappé. Teve uma dupla entre eles dois em que houve um grande lance que Mbappé fez assistência e Rodrigo comemorou como se tivesse ganhado a energia para poder assim permanecer no Real Madrid. Na minha opinião, Xabi Alonso fez bem por colocar Rodrigo para que assim tenha foco, tenha direção e que assim possa o Rodrigo não pensar que o Xabi Alonso o dispensou ou já não o quer. Então, Xabi Alonso fez bem, Rodrigo jogou bem, esteve bem fisicamente e é um bom sinal para o Real Madrid e não só, como também é o adepto. Obviamente que eu quero que ele saia porque não pode ficar banco e não merece ser banco de outro jogador. Claramente que as opções são do treinador, se pode jogar ou não, se pode ficar ou não, mas se fosse a minha opinião, se eu fosse treinador, pediria ou iria desejar com que ele fosse titular ou fosse embora, como por empréstimo ou outras opções. Mas essa opção aqui fica de Xabi Alonso, né? Falando de Rodrigo e também de Ceballos e Alaba, os três voltaram a jogar junto, não junto propriamente como titular, mas sim entraram na partida onde cada um fez o seu jogo. Primeiro foi o Ceballos que jogou 50 minutos, o Alonso não poupou tempo para que assim Ceballos fosse titular. Na minha opinião, o Ceballos jogou muitíssimo bem, apesar de que não tocou muito na bola, mas jogou muito bem. Foi substituído aos 50 minutos e teve uma boa prestação quanto à partida de ontem, onde o Real Madrid venceu por 4-0. Não sei, né, se deve sair ou não, mas também, vejamos, se ele ficar no meio está muito vasto, uma vez que tem 3 lesionados que são Federico Valverde, que está sobrecarga, tem uma lesão de carga muscular, e tem o Camavinga, que está lesionado sobre o tendão, e tem o Jude Bellingham que foi operado. Jude Bellingham foi operado e seria uma luta neste meio campo, onde Tchouaméni também comanda ao serviço do Real Madrid neste meio campo, que seria mais ou menos 5 jogadores a disputar o meio campo. Mas Xabi Alonso tem que resolver isso, ou, na minha opinião, Ceballos deveria procurar um outro clube por empréstimo ou a título definitivo. Como o Real Betis já está interessado no Ceballos, para que assim possa jogar no clube, o Ceballos também poderia diminuir o salário e pede para sair para que assim tenha mais minutos, porque ainda é jovem, tem menos de 30 e poderia jogar mais e não ficar no banco do Real Madrid, porque é muito competitivo jogar no Real Madrid. Não é fácil ser jogador do Real Madrid. No Real Madrid tens que trabalhar arduamente para que assim você tenha lugar. Vejamos, Arda Güler quando chegou, Rodrigo chegou, Mbappé chegou e também quanto o Vinícius Júnior. Não foi fácil para Vinícius Júnior se tornar o jogador que ele hoje é. Então, na minha opinião, Ceballos deveria sair, mas Xabi Alonso fez bem por colocá-lo neste jogo. Falando de
David Alaba. No jogo passado, o Alaba jogou como um médio defensivo e Xabi Alonso o colocou desta forma no mesmo jogo de ontem. Xabi Alonso colocou David Alaba como médio defensivo na segunda parte, quando Tchouaméni saiu. Alaba jogou bem, teve bem fisicamente, não se esforçou muito, porque também não é um jogo para quem assim pudesse dar tudo, mas jogou bem, na minha opinião. Os três, tanto Rodrigo, Ceballos e Alaba, jogaram muito bem, uma vez que estão na mira de outros clubes, uma vez que existe notícia de que eles poderiam ou podem sair do Real Madrid. Agora, sobre o nosso problemático, ou o rei das notícias de que poderia sair, obviamente, que poderia ir para a Arábia Saudita, estamos a falar, ou estou a falar, de Vinícius Júnior. Vinícius Júnior foi capitão no jogo entre Real Madrid e o Clube da Austrália, que é um pouquinho difícil de pronunciar, mas pronto. Nesta partida, o Vinícius foi titular, foi capitão e chefiou o nosso grande Real Madrid. Vinícius entrou focado, bem fisicamente, apesar de que não se esforçou muito, mas jogou de uma forma fisicamente bem, psicologicamente bem, demonstrou que pode ficar no Real Madrid, demonstrou que o seu lugar é lá no Real Madrid, e que com um destaque de capitão acabou por fazer o quê? Acabou por elevar, ou pode elevar o ego dele de poder ficar ainda no Real Madrid. Neste jogo, Kylian Mbappé marcou 2 gols e fez uma assistência, mas o primeiro gol foi sobre a assistência de Arda Güler. Caramba, o menino está a jogar muito, muito bem, teve uma partida fantástica. Mas também falando de que o Kylian Mbappé fez uma assistência maravilhosa com Rodrigo. Rodrigo acabou por marcar um gol, como já disse no princípio do vídeo. E aí foi uma jogada muito, muito boa, em que os dois combinaram, e aí teve a assistência maravilhosa de Kylian Mbappé e o golo de Rodrigo. Falando de Militão está numa forma física muito, muito boa. Para mim, não acompanhei o jogo do Leganés, mas acompanhei o jogo de ontem, onde na vez passada, ou no jogo passado, o Militão acabou por marcar um golo de fora de área, de muito longe, e acabou assim repetindo a mesma proeza no jogo entre o Clube da Austrália e o Real Madrid, onde ele cabeceou através de um canto e fez um golo. Na minha opinião, o Militão está a jogar muito bem. Espero que não é só a pré-temporada que esteja assim fisicamente bem, mas sim também no restante do jogo que vem ali, que será nos dias 16 e 17, que o Real Madrid vai jogar com a Osasuna. Se ele for titular, espero que faça o mesmo jogo que fez nos dois jogos da pré-temporada. Falando de defesa, vou falar de Deu Hutchinson. Não sei se pronunciei bem ou não, mas é um garoto maravilhoso de 20 anos, tem um ótimo controle de bola, tem um ótimo passe, está de uma forma física impressionante, um central com alta liderança e qualidade para estar no Real Madrid. Não sei se vai ser muito tarde para que ele seja um dos melhores centrais do mundo, mas já tem provado isso, porque ainda só tem 20 anos. Imaginem quando ele tiver 25, 26, 27, 30 anos, estamos a falar que seria um novo Sérgio Ramos. Ainda falando do Real Madrid, nessa partida, o Xabi Alonso não poupou minuto, acabou por colocar o jogador da equipa B, em que foram convocados pelo Xabi Alonso. Colocou os meninos a jogar de 70 a 90 minutos. Desses minutos acabaram por demonstrar as suas próprias qualidades, demonstrando que merecem ou poderiam ter minuto no clube principal. Mas o destaque principal desses garotos foi primeiramente, ou foi focado pelo Thiago Pinotto, que é o novo Vitinha que o Real Madrid está a lapidar
para que assim esteja focado ou esteja no lugar certo, daqui a alguns anos se torne um dos melhores meio-campistas do mundo. Eu, na minha opinião, gostei do Real Madrid ter jogado. Sobre o jogo, eu digo que o Real Madrid entrou a pressionar. Obviamente que o clube é inferior contra o Real Madrid. O Real Madrid é o gigante, sim, claramente, porque o Mbappé acabou por marcar 2 golos e o Real Madrid acabou por esmagar. É aquilo que eu estava à espera. Esperava que o Real Madrid pressionasse, marcasse e defendesse muito bem. E isto foi um jogo em que notei de que cada jogador tem as suas qualidades e nessa temporada veremos que as contratações que o Real Madrid fez não foram em vão e será uma luta grande para assim se ganhar o título da Champions League, da La Liga, Taça de Rei e muito mais. Eu espero que esta boa forma física que o Real Madrid está a ter se mantenha até quando for necessário para vencer os troféus que o Real Madrid tem que vencer este ano. Se gostou do conteúdo, comenta, dá sua opinião, dá o seu parecer sobre o jogo do nosso o melhor clube do mundo nos comentários e alá!